Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler no capítulo 1. Isso. É um contexto bem conhecido. Bem, irmãos, é um contexto bem conhecido, um fato histórico que ocorreu com o povo de Israel, e aqui nesse primeiro capítulo Moisés vai recordar isso com o povo de Israel, né? E aí nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler do 21 até o versículo 30. Depois nós vamos nos situar no texto e aí entrar no desenvolvimento com a aplicação do texto. Amém, queridos? Podemos ler? Então vamos lá. Diz assim o texto bíblico. Obrigado, Daniel. Vê, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então, todos vós viestes a mim e disseste, mandemos alguns homens adiante de nós, para que sondem a terra e voltem para nos apontar o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a quais devemos ir. Aquilo me pareceu bom, de modo que escolhi 12 de vossos homens, um de cada tribo. E eles foram subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e sondaram a terra. Pegaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram a nós, dizendo, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. E entretanto, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e disseste, o Senhor nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem, dizendo, o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os anaqueus, que são os filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos atemorize, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. Amém. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado pela sua leitura. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê agora discernimento e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente nessa manhã. Que a palavra faça sentido para nós e que nós possamos, ó Deus, aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Irmãos, esse primeiro capítulo de Deuteronômio, ele vai falar sobre a experiência do povo de Israel ao se aproximar da terra prometida. Aponta para o capítulo 13 do livro de Números, onde Moisés escolhe 12 espias, um de cada tribo, para que eles possam entrar na terra de Canaã e espiar a terra de Canaã. E aí, o fato que ocorreu lá em Números, Moisés está recordando agora aqui com o povo. Só que nós já conhecemos esse contexto, esse fato, e nós percebemos que não foi só alegria, né?
o povo teve dificuldades. E essas dificuldades que nós lemos aqui, que nós vamos meditar nessa manhã. E baseado nisso, nós vamos dar o tema do texto da nossa meditação assim: o que nos impede de sermos conquistadores? Sabe, o pastor tem estado numa série de pregações, de sermão, sobre o crescimento da igreja, o poder do crescimento da igreja. Pela dificuldade dele hoje estar aqui, teve que parar, né? Ele vai voltar depois com a série de mensagens, mas hoje nós vamos falar sobre sermos conquistadores, o que nos impede de sermos conquistadores. E dá para ser feita uma aplicação nisso também, o que nos impede, o que impede a igreja de crescer. Mas não está dentro da nossa meditação da série de mensagens do pastor Robson. Hoje nós vamos falar sobre impedimentos, obstáculos de sermos conquistadores. A Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus e somos co-herdeiros por Jesus Cristo. E nós somos mais do que vencedores. Embora a palavra diga que no mundo nós teremos aflições, dificuldades, obstáculos, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque seremos mais do que vencedores. E vencedores, vencer, é sinônimo de conquistar. O crente, irmãos, o ser humano, na verdade, foi criado no estado original, com o plano original, com o propósito de ser conquistador, ser dominador. As leis da criação justamente falam sobre isso. Quando Deus cria o homem, primeiro em Gênesis 1, 27 e 28, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 28, e criou Deus o homem e a mulher, Deus os criou assim. E viu Deus que era bom, muito bom. Acabou o sexto dia aí. Foi a tarde, a manhã do sexto dia. Depois veio o descanso. Quando entra já no capítulo 2 de Gênesis, vem sobre a criação do Éden. E aí Deus coloca o homem, ele vai explicando como criou o homem e a mulher, mas coloca no jardim. E aí no jardim ele diz: dominar, sujeitar tudo, frutificar, multiplicar. Deus está dando a receita com essas leis da criação para o homem ser conquistador, dominador, vencedor. Só que no capítulo 3, primeiro já começa assim: mas a serpente, que é o animal mais astuto, entrou no jardim e aí veio o pecado original. Então o homem que foi criado na sua origem, com o plano original de Deus para ser conquistador, ele se rebela, peca e aí ele é expulso do jardim. E aqui nós estamos diante do cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel. Se você perceber, lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai falar com Abraão: Abraão, sai da sua terra aí. Sai do meio da sua parentela, do seu pai, porque eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa. De que terra Deus estava falando com Abraão nessa promessa? Dessa terra aqui. De Números capítulo 13, de Deuteronômio capítulo 1, onde Moisés está recordando aquela passagem. Porque nesse contexto aqui, irmãos, eles estão diante da terra prometida. Diante da terra de Canaã. Aqui nesse contexto, eles estão passando pelo deserto. Olha o primeiro versículo que está dizendo. Que eles saem do lado do Jordão, do deserto de Arabá. Eles caminham por Parã. Eles andam por vários locais. Passam pelo Monte Horebe até chegar a Cades-Barneia. Então olha só. Eles passam pelo lado do Jordão. Eles andam pelo deserto de Arabá. Andam por Labã. Andam por vários lugares. Passa pelo Monte Horebe, que é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas do mandamento. Eles passam pela montanha de Seir, pelo caminho do Jordão, indo para o lado de Sodoma e Gomorra, onde Ló se escondeu ali. E eles chegam em Cades-Barneia, que era um oásis. Só que para o povo fazer todo esse percurso no deserto, a Bíblia fala que eles andaram de 90 a 100 quilômetros no deserto, irmãos. E nesse deserto aqui o povo começa a reclamar. O povo começa a murmurar. Esse contexto vai levar para Números capítulo 21, onde o povo reclama e Deus envia serpentes mortíferas que começam a picar o povo. Se você depois anota aí, você vai precisar, com o texto de Deuteronômio 1, ler com Números 13 e depois Números 21. E lá naquele contexto veio a serpente de bronze, onde Moisés levanta para que o povo olhasse para aquela serpente, fosse purificada, fosse sarada. Por que isso, irmãos? Porque o povo estava reclamando com Deus. Nós vimos isso aqui, Moisés acordando. Para que Deus nos tirou da terra? Para morrer aqui? Para nos entregar
nas mãos dos amorreus, na mão dos moabitas, mas no capítulo 21 de Números, você vai perceber que Deus entrega esses dois, os amorreus e os moabitas, para o povo de Israel. A expressão lá em 21 de Números é que Deus entregou eles ao fio de espada na mão do povo de Israel. Mas aqui, antes eles reclamaram. Era um povo de duro coração, dura serviço. Viviam reclamando de tudo a todo momento, e principalmente de Deus. E quando eles chegam diante da promessa, irmãos, é essa dificuldade, porque eles não acreditavam no que Deus estava entregando para eles ali. No versículo que nós começamos a ler, 21, Moisés já está falando para eles, para o povo de Israel, sobre tomar posse da terra prometida. Percebe? Qual o entendimento aqui? Moisés está recordando tudo que passou e Moisés está falando: lembra, quando vocês estiveram diante da terra prometida para tomar posse, mas vocês não acreditaram na promessa de Deus? Assim é a nossa vida, queridos. Deus nos promete, Ele é fiel para cumprir, Ele nos guia, nos dá discernimento e nós desacreditamos. Por tudo. Como igreja, como instituição, como pessoa, como crente, como família, nós temos uma promessa de Deus sobre nossas vidas e nós preferimos desacreditar do que realmente confiar e tomar posse da promessa de Deus, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem nos entregado. Então o povo, ao invés de acreditar que Deus havia prometido e entregaria, prefere reclamar do deserto, reclamar dos amorreus, reclamar dos moabitas, reclamar de tudo. E aí se encontra Moisés diante do povo reclamão, de um povo que não está disposto a conquistar. Sabe qual a leitura? Que o povo, ao invés de acreditar em Deus e conquistar a terra prometida, eles preferem reclamar. Eles preferem perder a oportunidade de tomar posse da terra prometida. Preferem acreditar na sua própria força do que confiar de que Deus seria importante e forte o suficiente para levá-los até a conquista da terra de Canaã. Então isso às vezes acontece conosco mesmo. O versículo que nós lemos aqui, se a gente voltar um pouquinho, no versículo 20 diz assim: chegastes à montanha dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Ou seja, era o ponto que Deus estava dizendo, aqui é o ponto que Deus vai entregar para vocês. E aí no 21, que nós lemos, ele diz assim: agora está posto diante de vocês, toma posse da terra. Toma posse, está diante de vocês, irmãos. Só que, com o contexto do livro de Josué lá na frente, mais um pouco, onde a história vai ser contada, porque a Bíblia ela não é de ordem cronológica, ela é sistematizada, de acordo com a revelação de Deus, nós vamos ver que Josué teve 31 batalhas para tomar a terra de Canaã. Dessas 31, ele só perdeu uma, que foi da menor cidade, chamada Ai, porque ele foi sem consultar a Deus. Mas ele teve 31 batalhas para tomar posse da terra prometida. Então, esse versículo 19 e 20 que Deus está dizendo para tomar posse, era para confiar realmente na mão do Senhor, porque Ele iria guerrear em prol do povo de Israel. Por quê? Porque não era fácil. Eram filhos de gigantes, cidades fortificadas, e aí eles ficaram receosos com relação a isso. Então, baseado nisso, nós vamos ver lições sobre essa história recordada por Moisés, que nós precisamos discernir para que não te impeça de ser um conquistador. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Tem obstáculos, tem impedimentos, tem coisas que nem pecados são, que nos impede de avançar. E nós somos um povo que avança, não que retrocede. Então, vamos aprender com essa história que para conquistar o melhor de Deus para nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, por fim a nossa falta de disposição. Primeiro ponto que nós precisamos analisar, que nos impede de sermos conquistadores, é por fim a nossa falta de disposição. Versículo 26, a primeira parte diz isso, olha só. Entretanto, olha Moisés falando, entretanto, não quiseste subir. Então o povo está diante da terra. Tem a promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou com vocês, eu vou lutar com vocês.
e aí o povo decide não subir. Primeiro ponto é falta de disposição, irmãos. Moisés está dizendo assim, por isso que isso aqui é um discurso que ele está recordando tudo o que aconteceu lá no livro de Números, está registrado no de Números. Deus deu tudo para vocês conquistarem, mas vocês preferiram não ouvir a voz de Deus. Vocês preferiram não subir à terra prometida. Isso mostra falta de vontade, falta de disposição. Então assim, o não querer, a falta de vontade, a falta de disposição é um primeiro tópico que nos impede de avançar, nos impede de sermos conquistadores. Porque nós precisamos ter entendimento de que o povo de Deus precisa avançar, precisa ter disposição, precisa ter disponibilidade, precisa acreditar na promessa de Deus para ser um conquistador, para ser realmente um discípulo que investe, um discípulo que tem vida devocional, que jejua, que ora, que está disposto a fazer o reino avançar. A falta de disposição, a falta de esforço, o desânimo é um mal que tem assolado a sociedade e tem assolado a igreja. Certa ocasião, Jesus estava falando para as pessoas: quem começar a arar a terra e olhar para trás não serve para o reino de Deus. Porque isso fala sobre desistência, irmãos. As pessoas estão desistindo facilmente. As pessoas hoje têm dificuldade de permanecer, têm dificuldade de se esforçar. No primeiro obstáculo, desiste. Jesus está dizendo, quem coloca a mão no arado e olha para trás, desiste. Não serve para inventar. Esse é o contexto que nós estamos aqui, irmãos. Moisés está recordando, está dizendo tudo que Deus havia feito, prometido, tudo que Deus está disposto a fazer para avançar, e o povo prefere não subir, prefere desistir, prefere demonstrar no desânimo, uma falta de compromisso com a obra, uma falta de disposição com Deus, que vai resultar no impedimento desse povo de realmente avançar e de subir e de chegar e de tomar posse da terra. Porque essa geração aqui, por desânimo, por falta de coragem, por descrença, elas ficam impedidas de assumir, de tomar posse da terra, de receber a promessa. Sabe, nós precisamos entender isso. O que o nosso desânimo tem impedido de Deus entregar para nós? Não é um evangélico que coloca o homem no centro, irmãos. Não estou falando aqui nada sobre o homem estar no centro do evangelho e receber bênçãos. Não, irmãos. Estou dizendo que nós servimos um Deus que é um Deus de promessa, Criador dos céus e da terra, um Deus que é dono da prata e do ouro, um Deus que diz assim, fazei prova de mim, como eu não vou abrir as comportas dos céus. Um Deus realmente que diz assim, eu tive aflição no mundo, mas tenha de bom ânimo, porque vocês vão vencer também, vocês vão ser mais do que vencedores. Ou ele diz assim, ser fiel até a morte, porque vocês vão receber a coroa da vida. Ou seja, permanecei, porque vocês vão receber corpos incorruptíveis, 1 Coríntios 15, 54. Então, assim, Deus é de promessa e Ele não tem falhado na promessa. Sabe qual é o problema? O problema é que nós temos desanimado. O problema é que nós não temos querido. O problema é que a gente deixa de acreditar. E isso não pode acontecer. Hebreus 10, 39 diz assim, porque nós não somos do povo que retrocede, do povo que volta para trás, do povo que se perde. Nós temos uma missão, irmãos, de acreditar na promessa de Deus, de termos disposição, de avançarmos, para que esse trabalho seja feito. E isso precisa ser até o fim. Quando ele vai comissionar, quando Jesus vai comissionar, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, ensinai. E ele vai comissionando. Até quando? Até domingo que vem? Não, até o confim, até o final de tudo. Eu vou estar com vocês até o fim dos séculos. Então a promessa de Deus para nossas vidas é realmente de bênçãos, mas não é automático. Nós precisamos perseverar, precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer, irmãos.
João capítulo 15 fala sobre isso. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Nós podemos estar ligados a Ele, nós somos ramos ligados a Ele, para permanecer ligado. Mas nós temos um desânimo, sabe? Às vezes uma falta de compromisso, uma falta de comprometimento. Então decidimos não subir, decidimos não seguir. Então nós precisamos nessa manhã dar um basta nisso. Dar um basta e precisamos ser pessoas honestas. Precisamos fazer um autoexame e perceber, Senhor, até quando eu tenho sido desanimado? Até quando eu tenho querido e não obedecer a sua voz? Nós precisamos fazer um esforço, irmãos, para poder obedecermos ao Senhor e para sermos mais do que vencedores, para termos uma conquista. Deus tem promessas para ser entregue, mas a falta de disposição tem nos impedido e nos impede de sermos conquistadores. E isso tem sido a carência desse mundo. Pessoas sem disposição para nada. A sociedade está nisso. São pessoas sedentárias, de frente para o computador, fazem o mínimo possível. O maior esforço é o maior obstáculo. Então é o mínimo possível para se alcançar as coisas. É aquela máxima, né? De receber de mão beijada, né? De forma fácil. Mas a sociedade hoje, a parte social está dizendo que a característica do homem hoje é um homem sentado, um homem que está paralisado, um homem que é sedentário, que não faz nada, que não tem nenhum esforço com relação a isso. Então olha só, o texto está dizendo que Moisés incentivou o povo a espionar. Aqui eu vou fazer uma observação e a gente vai para o segundo tópico. Se você ler o versículo 22, a gente vai voltar um pouquinho, está atrelado à falta de vontade. Diz assim: então todos vós viestes a mim e me disseste, mandemos alguns homens adiante de nós para que sonde a terra. Esse versículo, ele está ligado diretamente a Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Se você tiver uma leitura desatenta aqui, você vai achar que tem uma contradição entre esse versículo 22 com Números 13, 1 e 2. Porque lá em Números 13, 1 e 2 está dizendo que o Senhor fala com Moisés para Moisés enviar os 12 espias à terra de Canaã. E aqui no versículo 22 está dizendo, Moisés está recordando, está dizendo assim: vocês, o povo de Israel, vieram a mim e me disseram assim: enviemos homens para sondar a terra. E Moisés segue dizendo assim, e isso me pareceu bom. Versículo 23, aquilo me pareceu bom, de modo que escolhi 12 homens, um de cada tribo, para enviar a esperar a terra. O que os estudiosos dizem? Que a ideia de enviar os espias surgiu do povo de Israel. E aí Moisés foi orar, e aí Deus permitiu que fosse feito dessa forma. E aí a resposta da oração de Moisés é o diálogo de Números capítulo 13, 1 e 2, quando Deus fala com Moisés: envia, Moisés, pode enviar, conforme o povo quer, os espias para poder ver a terra e conhecer. Então olha só, a promessa de Deus é para que o povo tomasse a terra que mana leite e mel, a terra prometida. E o povo, ao invés de receber essa promessa e confiar em Deus, prefere não subir e prefere agir por conta própria. Deus é tão misericordioso que permitiu que isso acontecesse, para que o povo realmente pudesse entender. Só que falta de confiança, às vezes, nos leva a agir na nossa própria força e não confiar em Deus, não na força de Deus. E isso foi o que aconteceu. E olha só como Moisés segue falando, ó. Aquilo me pareceu bom, escolhi 12, versículo 24. E eles foram subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol. Pegaram do fruto da terra nas mãos, trouxeram a nós, dizendo: a terra é boa, que o Senhor Deus nos dá. Então olha só, eles precisavam ir até a terra para poder ver com os próprios olhos, ter certeza de que a terra era boa. Só que Deus já estava dizendo desde Gênesis 12 com Abraão que a terra era boa, terra que mana leite e mel. Falta de fé, irmãos. Falta de disposição, falta de coragem, falta de confiança no Senhor. Eles precisaram levantar espias para poder ver que a terra era boa e confirmar aquilo que Deus já havia feito. Então o desânimo não faz isso. Torna a pessoa descrente,
torna a pessoa confiar em si mesmo, paralisada, e desacreditar naquilo que Deus tem determinado. Então Deus está dizendo para nós, nessa manhã, que nós possamos crer e confiar e ter disposição para realmente sermos conquistadores. Porque o que o povo fez aqui, irmãos, é triste demais. E olha só, a falta de fé dele, a falta de confiança tão grande, que eles estavam declarando aqui que eles não queriam confiar no Senhor. Perceba só, versículo 22, ó. Olha só a sentença do povo de Israel. Mandemos alguns homens adiante de nós para que sonde a terra. E olha só a parte final. Volte para nos apontar o caminho pelo qual devemos subir e quais cidades devemos ir. Gente, é Deus que está fazendo a promessa que vai entregar a terra. Deus está dizendo, não te assuste, não te assombre. Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Essa terra mana leite e mel. Eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou abençoar os que te abençoam, vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Em ti as nações serão benditas. Sua descendência vai ser maior do que tudo. As estrelas e as areias do mar. Nada vão se comparar à sua descendência. Mas o povo quer fazer o quê? Quer espias. Querem pessoas para entrar na terra. Para quê? Para mostrar o caminho que eles têm que ir. Por onde subir. E qual cidade ir. Irmãos, eu não sei se isso faz sentido para você, mas Deus tem feito promessas para nós e nós estamos confiados em nós mesmos. Nós temos dado um jeitinho. Eu quero escolher o caminho, eu quero ir para onde ir, eu quero saber para onde ir, em qual cidade, o que fazer. Eu decido não ir, Deus está mandando sobe, o povo decide não ir. Está entendendo a falta de desânimo do povo, o que é? A consequência da própria escolha deles. Deus quer mostrar o caminho, mas nós queremos andar. Deus está dizendo, e foi assunto da escola bíblica aqui, ministrada de forma brilhante por Tiago, em Isaías 55:8, que os pensamentos, os sonhos do Senhor, os caminhos são mais altos que o nosso, mas nós queremos confiar no nosso pensamento, nos nossos sonhos e no nosso caminho. É isso que o povo de Israel está fazendo aqui. Então assim, o povo de Israel incentivou Moisés a recrutar vários homens para espiar a terra, para que pudesse planejar melhor a sua rota, através de qual região, o tamanho da cidade, a força inimiga. Simplesmente eles escolheram isso, ao invés de confiar na mão do Senhor. E Moisés disse que isso pareceu bem. Sabe, isso aqui foi o motivo de Moisés não entrar na terra prometida. Ele deu ouvido à desconfiança do povo de Israel. E aí depois, lá no 21 de Números, ele vai dizer, vai entrar só Caleb. E Josué, filho de Num. E os que não conseguem discernir entre o bem e o mal, ou seja, as crianças. A geração, no capítulo 21 de Números, Deus está dizendo que é a geração maligna, irmãos. Essa é a expressão que tá lá no texto bíblico. Geração maligna. Então, assim, a falta de confiança, a falta de ânimo, o desânimo, vai mostrar uma descrença no Senhor, um excesso de confiança humana, que vai te impedir de ser um conquistador. E isso ainda não foi o suficiente. O povo seguiu no versículo 26, e esse é o segundo tópico, que além da falta de confiança, o povo ainda era rebelde. Então, para viver o melhor de Deus e para sermos conquistadores, nós precisamos dar um basta na nossa rebeldia. Caiu aqui. Nós precisamos dar um basta na nossa rebeldia. O versículo 26, a parte seguinte, o 26. Entretanto, não quiseram subir. E aí Moisés faz uma declaração. Mas fostes rebelde à ordem do Senhor nosso Deus. Então assim, o povo além de não querer subir, o povo além de confiar na sua própria mão, ainda foi rebelde. Rebeldia, irmãos, é desobediência. Rebeldia é desobediência, e rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. 1 Samuel capítulo 17, Samuel conversando com o rei Saul, ele fala sobre isso. Que o pecado de feitiçaria é comparado com o de rebeldia, de desobediência. E o povo aqui, misericórdia, o tablet não está me obedecendo. O povo aqui
Ah, é porque eu tinha que ter transformado o arquivo em PDF, ele está em Word. Toda vez que eu mexo, ele vai para digitar, então é isso. Então, olha só, o povo aqui, além de não acreditar em Deus, eles foram rebeldes e preferiram desobedecer. Porque ao invés de subir, eles preferem voltar. Porque eles confiaram na própria mão. Quando os espias voltam, e esse está no versículo 22, eles querem saber qual é o melhor caminho para subir. Não, eles não querem subir pelo caminho que Deus está mostrando, mas o caminho que eles consideram melhor. Então eles decidem não subir por ali, irmãos, eles decidem voltar. Então eles estão na porta da terra, a terra prometida está ali, então dizendo, suba e tome posse. E eles preferem fazer o que? Voltar para escolher um outro local para eles subirem. Então assim, isso significa que o povo deixou de confiar no governo de Deus para confiar no próprio governo. Deixou de confiar na decisão de Deus, na palavra de Deus, para confiar na sua própria decisão. Deus está dizendo, suba por aqui, Israel. Israel está dizendo, não. Os homens subiram para lá, vieram trazendo um relato que a cidade é fortificada, são gigantes. Nós não vamos conseguir, nós precisamos ir por outro lugar, por outro caminho. Estar longe e fora do que Deus tem direcionado para a nossa vida é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. E isso é rebeldia. Isso é desobediência. Essa é a única explicação que mostra que o povo de Israel foi impedido de subir. Eu imagino Deus na sua soberania dizendo assim, se vocês não querem subir por onde eu estou mostrando, querem fazer de acordo com a tua vontade, então vocês não vão subir. A rebeldia tem sido a causa e o motivo de não sermos conquistadores. A rebeldia tem sido a causa, a razão, circunstância, motivo de não conquistarmos, de não avançarmos como igreja, de não fazermos o reino dos céus avançar, de não cumprirmos a missão, porque temos sido rebeldes, irmãos, desobedientes. E o povo de Israel tem sido desobediente, porque eles deveriam cumprir a ordem de Deus, deveriam conquistar a terra de Canaã, a terra da promessa, e as evidências da terra, que seria uma terra boa, que manda leite e mel, estava diante dele. Mas Israel não estava disposto a prosseguir. E eles recusaram em avançar em direção a Canaã. A rebeldia representa uma traição, irmãos, da aliança que Deus havia feito com eles. Quando Deus faz uma aliança, uma promessa com Abraão, lá em 12 de Gênesis, e vai passar para Isaac e para Jacó, e o povo chega diante da terra e se recusa, é rebelde, desobediente. Isso é uma traição à aliança, à promessa de Deus. É uma ofensa a toda a promessa, que tudo aquilo que Deus havia feito. O relato dos espiões simplesmente serviu para que o povo se tornasse rebelde. A pergunta é, quem nós temos ouvido? Você tem dado ouvido a quem? As promessas de Deus, a palavra de Deus, ou a pessoas, ou a discurso vazio, filosofia, e você tem desobedecido, e você tem se colocado no lugar de rebeldia, e você tem recuado diante das palavras de Deus. Se o povo recuar, não vai conquistar, porque a recusa e a desobediência tem sido a causa de morte, de padecimento. Se o povo for desobediente, vai padecer. Esse povo aqui foi rebelde, esse povo aqui foi desobediente, esse povo aqui recusou obedecer a Deus. O que aconteceu? Morreu no deserto. Morreu no deserto, irmãos. O segredo para a gente vencer essas barreiras, esses obstáculos, é obedecer. Obediência gera identidade. Quando você obedece, você sabe quem você obedece. Você toma identidade de filho de Deus. Filhos de Deus são obedientes. Não existe filho de Deus desobediente, irmãos. A desobediência hoje tem sido causa de perecimento. E Deus não quer se relacionar com pessoas desobedientes. Nós precisamos obedecer para não perdermos a bênção. Olha, a Bíblia está repleta disso, princípio de obediência. O primeiro princípio de obediência é honrar pai e mãe aqui na terra, com promessa. Pessoas que são obedientes para receber promessa de vida longa aqui na terra. Nós temos promessa também em Malaquias 3, 8 e 10 sobre sermos dizimistas e ofertantes. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Desobediência gera rebeldia e rebeldia gera morte. Nós não podemos ser rebeldes e desobedientes ao Senhor. Então, a falta de disposição e a rebeldia foram impedimento para que o povo de Israel fosse conquistadores. Mas eles seguiram, irmãos. O versículo 27, aí nós vamos entrar no terceiro ponto, e eu vou caminhar mais rápido para a gente encerrar.
que além de não ter disposição, além de ser rebeldes, desobedientes, o povo murmurou. Se não murmurasse, não seria o povo de Israel, né? O povo murmurão, né? A Bíblia está repleta de textos dizendo que eles murmuraram. Versículo 27. E murmureis nas vossas tendas e disseste, o Senhor nos odeia. Eu acho que esse ponto de murmuração aqui do primeiro Deuteronômio é o ponto mais crucial e mais crítico. Que é que eles estão murmurando diretamente para Deus, está dizendo que Deus estava odiando o povo de Israel, atribuindo ao Senhor o sentimento de ódio. 1 João capítulo 4, capítulo 5, fala que Deus é amor. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E o povo está chamando Deus de amor, atribuindo a Ele ódio. Murmurar não é reclamar, irmãos, não é abrir a voz, é falar entre os dentes. Uma vida de murmuração traz prejuízos, maldições. Abre legalidade no mundo espiritual para atuação demoníaca, irmãos. Murmuração não é coisa de gente crente. O crente não pode murmurar. Murmuração abre portas de legalidade no mundo espiritual. Mas murmuradores têm se levantado no meio do povo. Quando o povo sai do Egito, sai populacho, pessoas ainda do Egito no meio, e eles são murmuradores, eles começam a reclamar, eles reclamam de tudo, de falta de água, de fome, de sede. E aqui o povo estava murmurando, dizendo justamente isso, que Deus havia tirado eles do Egito para morrer no deserto, ser entregues aos amorreus e os moabitas. Para que nós estamos subindo aqui? Para morrer? Então era melhor ter ficado lá no Egito. Essa foi a murmuração que eles estavam dizendo. Então, murmuradores dão lugar à perdição, dão lugar à atuação demoníaca, irmãos. Nós não podemos, de forma nenhuma, ser murmuradores, porque murmurar estraga a vida de qualquer pessoa. Enquanto eles resmungavam, murmuravam sobre a injustiça direcionada para Deus, eles haviam colocado que Deus havia colocado diante dele a conquista de Canaã. Os israelitas acusaram Deus de odiar o próprio povo. Eles estavam dizendo que Deus havia trazido eles para uma terra estéril, para uma terra que não tinha nada. E esse uso de ódio aqui, irmãos, traz conotação de traição da aliança que Deus havia feito com eles. E Moisés insistiu que Deus estava agindo em favor deles, que Deus o amava, que os mandamentos, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a cordonize, o pão que estava sendo derramado como maná, era tudo atos que demonstravam o amor de Deus, o cuidado de Deus como de um pai para com o filho. Era comprometimento de Yahvé para o povo de Israel. Mas ao invés disso, diante da terra prometida, eles preferem acusar Deus de ódio e começam a resmungar. Então a pergunta que eu faço, o que nós temos feito? Nós temos sido pessoas agradecidas ou temos sido pessoas que estão murmurando? Porque murmuração é como se fosse música para o diabo. Murmuração é como se fosse música para o diabo, irmãos. Nós não podemos murmurar. O pecado de murmuração tem sido algo que tem atacado a sociedade, atacado a igreja. Então uma igreja sem confiança, uma igreja que é rebelde, uma igreja que murmura, não é uma igreja feita por pessoas conquistadoras, vitoriosas, não é uma igreja que vai avançar, não é uma igreja que vai conquistar. Nós precisamos tirar isso do nosso meio. Pessoas sem confiança, pessoas desanimadas, pessoas rebeldes, pessoas que são murmuradoras, pessoas que estão traindo a aliança de Deus. Porque o 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo Jesus. A murmuração, ela abre portas do mundo espirituais que você não vai querer acessar. E o versículo 28, aí o quarto e último ponto, para a gente poder encerrar, que a falta de confiança, a rebeldia e a murmuração do povo de Israel gerou medo neles. O desânimo, a falta de confiança em Deus, a rebeldia e a murmuração do povo de Israel gerou medo nele. E para nós sermos mais do que vencedores, nós precisamos ainda lançar fora todo o medo. Isso está no versículo 28. Qual é a conclusão? Eles decidem enviar os espias vão lá, trazem um relatório que vai
causar medo. Ó, cidade fortificada até o céu. Lá são filhos de Anequim, são gigantes. A terra é boa, mas nós não vamos conquistar não. Gerou medo. Versículo 28. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos nos fizeram perder a coragem. Olha aí, gerou medo. Dizendo, o povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até o céu. E também vimos ali as Anaquins, são filhos de gigantes. Medo. O medo tem paralisado. O medo tem impedido as pessoas de avançar, de conquistar. Então, o quarto impedimento, o quarto ponto que nós vimos nesse texto bíblico, da recordação de Moisés, no discurso de que Deus havia falado para ele, quando o povo estava diante da terra prometida, é que o medo paralisa. E o inimigo tem gerado um sentimento de medo na sociedade. Quando as pessoas nem percebem, são amedrontadas. Isso tem gerado medo e as pessoas não conseguem vencer, elas são paralisadas. O medo, irmãos, é como se fosse um termo automático e antecipado de algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Enfrentar situações que demonstrem medo, demonstra realmente o caráter do crente, do cristão, do discípulo. Vencer o medo. Porque o medo tira a vontade de ganhar, o medo tira a vontade de ser conquistador. Nós não podemos ter medo. Tem vários textos bíblicos que falam sobre medo. Os discípulos que estavam no mar, sobre a tempestade, tiveram medo, acharam que Jesus era um fantasma. Então o medo causa dúvida. E nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Eles estavam diante da terra prometida. Ao invés de confiar na promessa de Deus, tiveram uma ideia de agir por conta própria. Deus permitiu para ver onde eles iriam parar. E aquele relatório da ideia deles causou medo no povo de Israel. E fez o povo fazer o quê? Retroceder. Ao invés de subir, ao invés de avançar, retroceder. Nós precisamos nessa manhã, irmãos, orar para que Deus tire de nós todo medo. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não podemos ser pessoas desanimadas, sem confiança, pessoas rebeldes, murmuradoras e pessoas que sentem medo diante da promessa. Por quê? Olha o discurso de Deus através de Moisés na recordação no versículo 29. Versículo 29, quando eles declaram que estão com medo por causa da cidade ser fortificada, de ser gigante, olha o que o versículo 29 diz. Então eu vos disse, não vos atemorizeis e não tenhais medo dele. O Senhor vosso Deus é que vai diante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Não temais, não tenham medo. Eu vou lutar por vocês, eu vou diante de vocês. Somente creiam, porque se nós paralisarmos, o medo vai nos alcançar. O que nos impede de ser conquistadores, irmãos? A falta de disposição. Nós precisamos pôr um fim nela. A rebeldia, nós precisamos dar um basta nela, parar de ser rebelde. A murmuração, nós precisamos parar com a murmuração. E com o medo, nós precisamos lançar fora o medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos ser pessoas que acreditam na promessa de Deus e que estão dispostas a receber a promessa para nos tornarmos conquistadores. Então você vai ter bastante texto para devocional a semana. Números 13, Números 21 e Deuteronômio capítulo 1 e também o capítulo 6 que tem ligação no texto. Anota isso, estuda depois e depois pode até falar comigo. Pastor, li lá, tive uma dúvida assim. A gente conversa e troca figurinha. Nós precisamos ser uma geração de conquistadores. E nós temos muito para conquistar. Deus tem falado que essa igreja vai conquistar demais. A pergunta é, você quer participar dessa conquista com o Senhor? Você quer ser inserido nesse contexto de sermos vitoriosos, conquistadores? Então, por favor, irmãos, entre nesse barco conosco. Não fique fora do que Deus tem feito. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, tenha força, tenha esforço. Seja obediente, irmãos. Seja obediente no Senhor. Seja uma pessoa que não murmura. E, por favor, seja corajoso. Porque Deus tem prometido e tem nos dado. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Para nós encerrarmos o culto dessa manhã. E pedir que o Senhor possa estar sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Ele tem feito promessa para sermos conquistadores. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você acha que essa palavra fez sentido, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. E aí você pode orar assim, Senhor, por favor,
Não deixe que nada me impeça de ser conquistador. Não deixe que nada me impeça de ser vencedor. Não deixe que nada me impeça de avançar junto com o teu reino. Por favor, em nome de Jesus. Então, ore agora. Diga: Senhor, me dê disposição. Senhor, me dê ânimo. Senhor, fortifica. Senhor, som no meu coração, som na minha mente. Vê se há algum caminho mau. Me ajuda a avançar, me ajuda a obedecer. Senhor, não permita que eu seja rebelde. Em nome de Jesus. Tire de mim qualquer desobediência, qualquer sentimento que seja contrário ao princípio da obediência. Senhor, por favor, controle o meu ser, me dê domínio próprio, controle a minha língua, não deixe que eu seja murmurador, em nome de Jesus. Senhor, por favor, seja amável comigo, não deixe que o medo me paralise, em nome de Jesus. Eu creio que o seu amor lança fora todo medo. Traga sobre mim essa unção, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã que nós estivemos aqui, te louvamos, aprendemos da sua palavra na escola bíblica. Agora, Deus, meditamos na sua palavra e nós estamos sim nessa manhã fazendo um concerto com o Senhor, um pacto de que nós queremos ser vitoriosos, ó Pai. Nós queremos ser, ó Pai, conquistadores. E nós dizemos nessa manhã, Deus, que nós queremos ter disposição diante do Senhor. Nós cremos na sua promessa. Nós queremos dizer, ó Deus, que nós vamos avançar, ó Pai, que nós não seremos rebeldes. Ó Deus, traga sobre nós uma unção, ó Deus, de obediência nunca antes vista, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós não queremos ser murmuradores, ó Pai. Ó Deus, nos ajude nesse sentido. Tire de nós qualquer, ó Deus, sentimento de reclamação. E nós queremos avançar sem medo. Nós queremos ser corajosos, ó Pai, para sermos conquistadores, para que tua igreja cresça, para que tua igreja avance, para que teu reino avance. Então, em nome de Jesus, batiza nessa manhã, ó Pai, com o espírito de obediência, de coragem, ó Deus, com o espírito, ó Deus, de realmente de ânimo, ó Deus, diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos que haja conquistas aqui, ó Pai, vidas restauradas, famílias transformadas, ó Deus. Então, usa-nos, ó Pai, nessa manhã. Eis-me aqui nessa manhã para ser usado. Eis-nos aqui para ser obediente ao Senhor, para ouvir, ó Pai, e também crer na sua promessa. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. E glória a Deus. Em nome de Jesus.